Uau, bem-vindos, mais um encontro. Estamos com tantas atividades tão legais, né? E hoje nós vamos começar com a Cléria, que é professora, aluna da Faculdade de Cultura Inglesa, é proprietária e professora de inglês e espanhol na Hurry Up Idiomas. E quem é do DUI já conhece. Bem-vinda, Cléria. Muito obrigada. E vamos ouvir. Bom dia! Tudo bem, pessoal? Tá todo mundo conseguindo ver aqui a minha apresentação? Deixa eu ver se eu consigo aumentar ela aqui. Acho que tá aparecendo na lateral, né? Deixa eu tentar de novo. Acho que agora sim. Bom, eu sou a Cléria Klein, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade bem pequena. Eu estou cursando agora o terceiro semestre do curso de Letras na Faculdade de Cultura Inglesa no formato EAD, mas eu ensino inglês já há 15 anos. A minha experiência é em escola de idiomas, assim, eu tive muito pouco contato com escola regular, tanto pública ou particular. Atualmente, eu estou participando do grupo de estudos Diferenciação no Ensino-Aprendizagem de Língua Inglesa, onde, através de leituras, debates, né, nos nossos encontros, a gente entende a importância de considerar as nossas turmas de alunos como heterogêneas, né? Não somente pelos diferentes níveis de proficiência de inglês que eles têm, mas também levar em conta as habilidades que eles trazem, conhecimento de mundo, né? E as áreas que eles apresentam mais dificuldade e ter um olhar atento aos alunos neurodivergentes. Por essa razão, então, a minha proposta é uma ideia prática, tá? E como a Dani falou ontem, se alguém participou da fala dela, que foi a última da noite, é interessante a gente trazer recursos adequados para dar oportunidade a todos os alunos aprenderem, né? Então, alguém aqui que dá aula já utilizou Culinary Rods como prática de sala de aula? Tem alguém que já atua, não? Bom, foi criado pelo Emile George Cusinary Hotelet, né? Primeiramente, para ensinar matemática, conceitos abstratos da matemática, né? Mas eles são pedacinhos de madeira, né? Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Eu tenho uma caixa com 294 peças. Pode ser comprada, tá? Em bazares, lojas, mas também pode ser construído, pode ser fabricado com os próprios alunos, né? Com EVA ou papelão, né? E então, para ensinar conceitos abstratos da matemática, ele foi usado inicialmente, mas o Caleb Gatenio, ele, observando essa dinâmica, ele inseriu os Cusinary Rods na prática dele quando ele criou o método Silent Way. O Silent Way, gente, se alguém já fez o Celta, tem um termo que é TTT, Teacher Talking Time, que a gente tem que reduzir, diminuir o máximo possível. Então, é o professor ser mais silencioso e deixar o aluno conduzir a aula, mas não o professor não falar nada, né? O professor, por exemplo, quando ele vai dar instruções, ele vai fazer correção, mas ele vai deixar o aluno encontrar, né, o caminho, vai deixar o aluno descobrir os conceitos experimentando a língua, né? Dito isso, então, eu gostaria de compartilhar algumas formas que eu já utilizei, tá? Os Cusinary Rods. Por exemplo, com a fonética, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de mostrar a palavra no quadro, por exemplo, num delayed feedback, por exemplo, depois de uma conversa, que eles tiveram uma aula de conversação, ou às vezes uma leitura, uma atividade, onde eu percebi que eles tiveram algum probleminha de pronúncia na palavra. Então,
um objeto muito visual, né? Então, eu tinha alunos que tinham um problema com a palavra freedom. Eles pronunciavam ela freedom. Aí, então, deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Então, tá na posição correta aqui? Acho que sim, né? Colocando, então, a peça maior, né? A peça maior na frente, mostrando para eles que a primeira sílaba era mais forte e que a segunda era mais fraca, né? Então, freedom, né? Além disso, também eu gosto de trabalhar formas de estruturas gramaticais. A gente já fiz algumas práticas, por exemplo, ensinando alunos de nível A1, A2, na posição do to be verb nas frases, né? Principalmente interrogativas, porque às vezes eles confundem, né? Eles têm uma tendência a traduzir do português para o inglês e colocar, né, o to be verb numa forma diferente do que é, por exemplo, na pergunta, né? Além disso, também, quando a gente avança um pouquinho mais nos níveis e ensina o present perfect, eles vêm acompanhados de advérbios, de conectores, por exemplo, advérbios como ever, never, né? Conectores for, since. E aí eles têm uma posição na frase, né? Eles têm uma determinada posição nas frases do present perfect. Então, a gente constrói uma color code no quadro ou numa folha, especificando todas as parts of speech da frase, inclusive essas palavras, e daí, então, eles precisam montar os Cusinary rods, as pecinhas dos rods, de acordo com a frase, né? E a posição dessas palavras em especial. Então, a manipulação tátil, né, é uma vantagem porque ela ajuda os alunos também a se manter focados nas tarefas, né, organizar o pensamento. Os códigos de cores vão substituir as frases, vão ajudar os alunos a associar a cor e a função da palavra antes deles precisarem ler, né, de fato. E essa prática, então, ela vai favorecer todos os alunos de forma inclusiva, né? Então, todos os alunos numa sala, numa escola regular, num grupo com 30 alunos, se houver aquele aluno que tem alguma neurodivergência, né, ele vai estar incluído e ele vai se sentir apto a praticar, né? Eu tenho uma aluna que ela tem TDAH, ela está diagnosticada com TDAH e autismo, só que o autismo dela acho que é nível 1, e ela responde bem a essas práticas quando a gente trabalha em aula, né? Então, a gente tem, né, vantagens e limitações, porque essas práticas, elas estimulam bastante o trabalho em equipe, proporcionam mais autonomia, os estudantes, eles retêm o que eles aprendem, eles negociam, eles precisam exercitar o pensamento crítico, e nem tudo são flores, tá, gente? Porque, assim, ó, exige planejamento, tentativa e erro, tá? Então, muitas vezes eu vi o que funcionou, que deu certo, beleza, vamos continuar. O que não funcionou, eu precisava refletir. No planejamento da aula, levava bastante tempo, às vezes, porque eu tinha que pensar, eu tinha que tentar antecipar possíveis problemas, entender como que aquele aluno iria responder a isso, então eu precisava observar bastante meus alunos, entender o perfil de cada um deles. Só que uma aula, depois que você tem ela planejada, você vai adaptando para os outros níveis, para as outras turmas. Então, acho que o começo é um pouco mais difícil. E depois a gente vai pegando o jeito e vai trabalhando. Dá para trabalhar com crianças, com adolescentes, dá para trabalhar com adultos também. Pode-se usar para contação de história também. E é muito importante também, outra limitação é quando a gente usa os rods, né, eles são usados para ensinar estrutura gramatical, por exemplo, né, verbo, sujeito, objeto. A gente tem que ter um cuidado para que essa memorização ela não se torne mecânica só na hora que eles estão praticando, né. Então, para isso, é preciso deixar os alunos brincarem com as peças, é preciso deixar eles criarem as próprias frases de acordo com a realidade deles, né. Então, isso vai trazer o conhecimento de mundo e a realidade deles, vai fazer com que eles tenham uma melhor memorização, que ela não seja tão mecânica, né? Mas, às vezes,
leva tempo. Então, é uma coisa que não vai ser da noite para o dia, a gente tem que ir construindo esse saber, né, com os alunos. Essas estratégias também, elas vão de encontro, né, às ideias, né, do livro que a gente está lendo no grupo do DEALI, né, que é do David Souza e da Carol Ann Tomlinson, né, o livro é Differentiation and the Brain, How Neuroscience Supports the Learner-Friendly Classroom, né. Então, a Prof. Dani mostrou o livro ontem à noite, né, foi uma das primeiras leituras que a gente fez no grupo de estudos, e eles defendem, né, o David e a Carol Souza e Tomlinson, eles defendem que a aprendizagem ela pode ocorrer de uma forma mais eficaz quando desperta essa curiosidade, interesse, participação. Então, eles vão estar trabalhando em grupo, né? Vão estar em colaboração, né? Criando os conceitos. E aqui, eu gostaria de sugerir uma prática rapidinha de pronúncia, queria mostrar para vocês, né? Ilustrar de uma forma como, por exemplo, poderia ser trabalhado, né? Como eu costumo trabalhar, que nem aqui a gente está online. Eu queria trazer algo visual também, para que vocês pudessem entender, né? E numa aula presencial, por exemplo, essa atividade seria uma atividade de se eles fizeram uma leitura ou eu trabalhei funções comunicativas e eu vi algum problema em pronúncia, eu posso trazer essas palavras no quadro e separar rods para eles. Aí eu vou pegar, sei lá, tem muitas peças, então eu vou pegar as peças, né? Pegar as pecinhas, talvez as menores aqui, não sei se dá para ver, e uma que seja maior, que poderia ser a sílaba tônica, né? E aí, tipo, eu pronunciaria a palavra, eles veriam ela no quadro, e aí, então, eles fariam, então, colocariam o rod na posição correta para a pronúncia. Então, aqui, para então, para esse exercício aqui, a gente tem a resposta, né? Da primeira, então, banana, segunda, beautifully, e a terceira, volunteer, né? De acordo com a posição dos rods. E para finalizar, eu escolhi essa frase do Caleb Gatteniu, que é Teaching should be subordinated to learning, porque o ensino, ele deve estar a serviço da aprendizagem, né, do protagonismo do aluno. E trazer essas práticas multissensoriais e visuais para a sala de aula, elas ajudam a todos os alunos a experimentar, descobrir, compreender, né, reter conhecimento, pois como a Dani, na fala dela ontem, foi muito importante, né, que nós, professores, a gente não pode ser capacitista, principalmente em relação aos alunos neurodivergentes, né, então, práticas assim, elas são complementos, né, de outras atividades que a gente vai passar em aula, e elas ajudam a esses alunos e a todos os outros, né, serem protagonistas do próprio aprendizado, né. Então é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Cléria. A gente ainda tem um tempinho da sua apresentação. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para fazer para ela. A gente tem tempo ainda. Não? Ninguém? Vou perguntar uma coisa aqui para a Cléria. Tudo bem, Cléria? Tudo a gente está bem. no mesmo grupo. Estamos. Esse material que você pesquisou, você tem como mandar um link para a gente, alguma coisa? Sim. Não do livro, né? Porque o livro a gente está até aqui do meu lado. Mas Sim. esse outro que você faz essa coligação com as barrinhas, como é o nome desse autor? Canholo, como é o nome? Caleb Gatteniu. Como é que é? Caleb Gatteniu. Gatteniu. Eu estava com Bagnolo na minha cabeça, um nome totalmente italiano. Eu não sei por quê. Você tem como passar para a gente esse material, esse link? Até porque
seria interessante eu dar uma olhada nisso também. Deixa Não eu sei ver se ele fala alguma coisa sobre empatia, porque meu norte é a empatia. Ah, valeu. Esse Depois eu artigo posso é de uma autora, né? Ela escreveu um artigo e a British Council recompartilhou. Eu usei também um outro livro do... Agora eu me esqueci o nome do outro autor, mas é o Rogers e mais um outro colega dele que escreveram. Então, eu posso compartilhar ele também no grupo, que é o livro que fala bastante sobre o Silent Way, né? Richards and Rogers, thank you, Marcos. Eles falam do Silent Way, e daí eles que fundamentam, então, essa teoria do Caleb, né? Porque eu não consegui encontrar o livro original mesmo, o livro original do Caleb eu estou procurando ainda. Para comprar, eu acho que ele tem na Amazon, então é uma próxima aquisição. A Silvia tem esse material todo é praticamente todo em inglês, né? Como a Sim, própria todo, sim. Mas esse do Richards and Rogers é muito bom, porque ele fala de metodologias e approaches, né? E é bem interessante como ele aborda. Ele também fala das múltiplas inteligências, se eu não me engano, da taxonomia de Bloom. Eu acho que também ele fala, é bem boa leitura. Bem, obrigado, Clélia. Obrigadão. Agora o seu nome é Klein ou é Klein? Klein. Então tá bom. Valeu, obrigado. Imagina. Silvia. Oi, Cleria, tudo bem? Adorei a apresentação, dá um quentinho no coração, e eu vou te dizer por quê. Em tempos de rapidez, né, de produção, de falta de porosidade no tempo para trabalhar, né, que acho que a gente é pressionado pela informática. Hoje o dia foi meio, né? Eu acho que é interessante essas pausas para reflexão de métodos, como você pensou, que correm contra o tempo. Não sei se eu estou me expressando. Sim. Né? Então, tipo assim, você está abrindo uma brecha na sua metodologia para uma observação atenta das diferenças, né? E no processo tendo tempo para fazer essa reflexão. Então, muitas vezes o que me faz pensar é que muitas vezes a gente vem com algo planejado, mas quando o professor ele está neste processo que você fala, colocando o ensino a serviço da aprendizagem, o tempo, às vezes, ele ralenta, né? Não sei se existe essa palavra, mas, assim, ele tem que, às vezes, ter um tempo para reflexão, para respirar, para ver como que esse processo de aprendizagem está acontecendo. Então, é uma impressão que eu tive da sua apresentação, que é um quentinho no coração, tipo assim, é a humanização que está dentro do nosso ato, lá dentro de sala de aula. Sim, é um dos papéis do professor como observador, como a pessoa que reflete, né, sobre a sua prática. Porque a gente precisa observar os nossos alunos, nós precisamos olhar, a gente tem que ter um olhar atento. E com o treino a gente consegue, mesmo quem nunca entrou em sala de aula, tem condições e capacidade. Observa o que ele fala com os colegas, como ele interage, como está a fisionomia dele. Então, a gente consegue entender e trazer essa educação, que nem o grupo de estudos, ele é para isso, é para não tornar principalmente os alunos neurodivergentes, né, ser um professor capacitista e dizer, não, senta aqui e pinta um desenho. Não. Ó, aqui tem uma atividade que tu pode fazer, que tu consegue fazer. Trabalha em equipe aqui com o teu colega, teu amigo, aonde ele vai se sentir seguro, né? Também precisa do acolhimento, e daí entra a questão, acho que do tema do Eugênio, que ele abordou bastante sobre a empatia, né? É isso. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada, Eugênio, pelas perguntas. E, de novo, muito obrigada, Clélia, pela apresentação. Muito obrigada de novo. Agora vamos passar para a apresentação da Maria Eduarda de Andrade Almeida, da URJ, que vai ser Caminhos para uma Docência Crítica, Formação Ética Cidadã por meio do inglês no ensino fundamental, com os coautores da Patrícia Pereira Bertoli, também da URJ, e Rosane Augusta Fernandes, também da URJ.
Bom dia. É o E, né, Marcelo? O RJ. Bom Pode dia. falar o Ed. Vou agradecer a Maria Eduarda e falar um oizinho para a Rosane, minha amiga querida, fez mestrado comigo. Olha como com a autora, com a Maria Eduarda, muito legal com a Patrícia. Estou muito feliz de ver vocês aqui participando do evento da jornada com a gente. Obrigada pela participação, pelo interesse e por dividir com a gente a pesquisa. Obrigada a vocês. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para apresentação. Vocês conseguem me escutar? Sim, perfeito. Ok. Tudo certinho? Vocês conseguem ver a tela? Sim, pode começar. Obrigada. Bom, meu nome é Maria Eduarda, eu sou aluna do curso de Letras em Inglês e Literaturas na UERJ. Hoje eu vou apresentar um relato de experiência intitulado Caminhos para uma Docência Crítica, Formação Ética Cidadã por meio do inglês no ensino fundamental. Esse relato tem a coautoria da professora Patrícia Bertoli, que é a coordenadora diária do projeto que eu faço parte, e também minha orientadora nesse trabalho, a professora Rosane, que é a professora supervisora do projeto que eu faço parte, também coautora desse trabalho. Bom, aqui eu trouxe um breve roteiro sobre os pontos que eu vou mencionar aqui no meu relato. Então, introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussões, considerações finais e referências. Bom, pensando um pouco no contexto desse relato, eu faço parte do PIBID, que é um projeto institucional de bolsa de iniciação à docência em língua inglesa. Esse projeto atua numa escola municipal aqui do Rio, na Zona Norte, e atende o primeiro segmento do ensino fundamental. Então, a gente, na escola, tem as séries do primeiro ao quinto ano. No ano de 2025, eu estou nesse projeto desde 2024, mas no ano de 2025, a escola decidiu trabalhar o Projeto África, buscando ressaltar as singularidades e riquezas do continente africano. A professora Rosane, conosco, com os bolsistas, ela decidiu trazer esse projeto também para a área do inglês. Então, eu trouxe aqui o recorte dessas atividades e vou mostrar um pouco para vocês. Bom, os objetivos desse relato relatar as experiências e reflexões da bolsista, apresentar registros das atividades desenvolvidas e aplicadas, destacar a influência do Projeto África nas questões ético-cidadãs dos alunos. Bom, em termos de fundamentação teórica, eu trouxe a organização baseada nos relatos no que Mussi, Flores e Almeida apontam e trazem como o que apresentar em um relato de experiência. Então, eu organizei o meu relato baseado no que esses autores trazem como pontos relevantes para serem apresentados. No que diz respeito à fundamentação teórica propriamente, eu trouxe a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, e o que ela aponta lá nas competências gerais da educação básica, e também um outro trabalho da professora Patrícia Bertoli, que ela escreveu em conjunto com outros bolsistas de um outro PIBID, que fala sobre a decolonialidade no ensino de inglês, sob o viés de Maldonado. Bom, no que diz respeito à BNCC, ela aponta na nona competência das competências gerais de educação básica o respeito ao outro, perdão, e aos direitos humanos. Então, quando a gente pensa por essa lógica, a gente pensa num compromisso da escola com uma educação que se faz integral. Integral no sentido de que a gente compreende que aquele aluno vai chegar na aula de inglês não só para trabalhar questões gramaticais. Então, ele vai chegar ali para ser formado eticamente em alguma instância. Não só nas aulas de inglês, mas na escola no geral. Ele não vai chegar na escola somente para aprender as matérias propriamente. Ele vai chegar ali para ser formado eticamente em alguma instância. Então, quando a gente pensa desse compromisso, quando nós pensamos nesse compromisso da escola com uma educação integral, nós pensamos também com o compromisso da escola de promover o diálogo, de promover o contato com o outro e de promover esse respeito. Então, quando nós escolhemos no PIBID, com a professora Rosane, nós bolsistas, escolhemos trazer o Projeto África também para
para a disciplina de inglês, o inglês, aqui a língua inglesa ocuparia um lugar de prática social, à medida que a gente, através dessa inclusão do Projeto África também na disciplina de inglês, a gente combate a um certo tipo de estereótipo em relação ao continente africano. Bom, como minha outra meu outro referencial teórico é o trabalho da professora Patrícia Bertoli, que é intitulado A Identidade Étnico-Racial como Educação Decolonial nas Aulas de Inglês, eu trouxe um trecho que eu vou ler brevemente, porque é muito válido para a explicação desse tópico. Então, diz assim: colonialidade atua tanto no plano político e econômico quanto no campo epistêmico ao perpetuar visões de superioridade e inferioridade, o que implica a necessidade de processos de decolonialidade na educação de povos outrora colonizados. Bom, com esse trecho, a gente consegue compreender que a atuação da colonialidade no campo epistêmico é compreender a ideia de que, em muitos momentos, quando a gente pensa na língua inglesa, de uma narrativa que somente determinados grupos detêm poder, produzem literatura, produzem ciência. Então, quando a gente pensa a decolonialidade na educação, a gente destaca a necessidade de ensinar e trazer narrativas silenciadas ao longo dos anos e romper com essa ideia de uma narrativa única. Então, aqui, o ensino de inglês sob uma perspectiva decolonial é, portanto, uma maneira de valorizar as culturas existentes e romper com a perpetuação de uma narrativa étnica, cultural e linguística única. Desse modo, os alunos são capazes de valorizar os saberes múltiplos. Aqui eu trouxe um breve pontos relacionados ao que eu já mencionei, então eu vou passar aqui. Bom, durante o projeto, eu acompanhei 2 turmas, uma turma de 3º ano do Fundamental e uma turma do 4º ano do Fundamental. Esse projeto, nós desenvolvemos ele durante o 3º bimestre do ano passado, e todos os materiais que foram produzidos aqui, que eu trouxe para mostrar, foram desenvolvidos por mim e por outras bolsistas do projeto também. Então, as folhas de atividades, as apresentações de slides produzidas no Canva, tudo feito por nós e pela professora Rosane também. Bom, com a turma do 3º ano, a primeira etapa foi justamente introduzir o conteúdo aos alunos. Nós estamos falando de alunos aqui por volta de 7, 8, 9 anos de idade, mais ou menos, entre essas idades. Então, a primeira etapa, como eu mencionei, foi justamente introduzir o conteúdo. E nós introduzimos o conteúdo por meio de slides produzidos no Canva. Então, a primeira coisa que nós fizemos questões de mencionar é que o continente africano é um continente e não um país, como muitos discursos propagam no senso comum. Então, nós mostramos o mapa e destacamos que temos 54 países no continente africano. Fizemos um destaque também para a África do Sul, falamos das línguas oficiais e não oficiais, falamos dos esportes, falamos um pouco da questão da landscape, que seriam as paisagens, e principalmente também, pensando no conteúdo, pensando no vocabulário, falamos sobre os animais em inglês. Porque aqui o objetivo não é não ensinar inglês ou... na verdade, não é não ensinar, mas isolar o inglês e pensar só na questão ética. É pensar no trabalho conjunto entre o inglês como uma ferramenta de formação ética. Então, a etapa 2 contou com vídeos sobre o Safari Park, vídeos também sobre a curiosidades sobre a geografia africana, fauna, sobre o continente no geral. E também assistimos um trecho do filme The Lion King para que eles pudessem justamente observar a paisagem e reforçar o vocabulário visto sobre animais em inglês. A etapa 3 contou com a produção das atividades, então a primeira atividade que nós produzimos foi um desenho, que a professora pediu para que eles desenhassem os animais em inglês e os elementos do Safari Park, que nós já tínhamos visto, e identificassem esses elementos em inglês. Então, não sei se vocês vão conseguir ver, porque a imagem talvez fique um pouco pequena. Mas aqui, nessa parte, a gente tem o leão escrito lion, a árvore escrito tree. Então, essa foi uma primeira etapa, uma preparação, na verdade, para o segundo trabalho que nós fizemos, que está bem ao lado, que foi o Safari Park. Então, os alunos foram divididos em grupos e eles receberam os materiais. Então,
a cartolina, a massinha, lápis de cor, canetinha, e eles produziram um Safari Park do jeito deles. Também identificando os elementos em inglês, então aqui não sei se dá para perceber, também tem uma girafa, embaixo está escrito giraffe, tem todas essas questões. E por fim, em relação às atividades do terceiro ano do Fundamental, nós passamos uma atividade, uma folha de atividade que sintetizava um pouco do conteúdo que nós vimos até aquele momento no projeto. Então, aqui também tem a questão dos animais e a questão do continente africano, perguntas sobre, né? Bom, por fim, a etapa 4 contou com a visita de um aluno do programa do mestrado da UERJ, que nasceu na Nigéria, e ele foi até a escola, compartilhou com os alunos e conosco também questões da culinária, da arquitetura, questões linguísticas da própria Nigéria, e foi um momento bem rico em termos de conhecimento. Como eu mencionei, eu acompanhei 2 turmas, e a segunda turma foi o 4º ano do Fundamental. E a primeira etapa também contou com a introdução do conteúdo por meio de slides diferentes, também pensando na questão da idade, porque aqui a gente já tem um público um pouquinho mais velho, então o vocabulário a gente já consegue trabalhar de uma forma um pouco mais complexa. Então, nós trouxemos esse recorte. Aqui, em um dos slides, tem um jogador de futebol famoso, que é o Hakimi, não sei se vocês conhecem. Isso é um fato importante para uma questão que eu vou mencionar posteriormente. Trouxemos também o povo Ashanti. Na etapa 2, a professora passou um vídeo sobre o povo Ashanti e pediu para que os alunos fizessem anotações. Na etapa 3, eles fizeram um exercício sobre esse vídeo, então, baseado nas anotações, nós pedimos que eles fizessem um desenho sobre algo que eles acharam interessante, relevante, sobre o que eles viram no vídeo, e escrevessem uma frase em inglês. Então, aqui eu tenho alguns recortes de alguns dos alunos. Então, um dos alunos desenhou, os drums e escreveu: "The Ashanti people use the drums as a sign for war." Então, a gente tem os drums, nós temos também os materiais produzidos pelo povo Ashanti, nós temos o Golden Stow, que representa uma espécie de... representa a força também do povo Ashanti, é um símbolo muito importante para eles. Nós temos a bandeira de Gana, porque o povo Ashanti está, em sua maioria, localizado em Gana. Bom, na etapa 4, nós trabalhamos um pouco de literatura, nós apresentamos a autora Chimamanda, por meio de slides também, e trabalhamos o livro Mama's Sleeping Scarf. Então, nós não tínhamos acesso ao livro físico, então nós utilizamos um vídeo no YouTube em que o livro é lido, e a professora passou o vídeo, eles escutaram, e depois ela ia pausando e interpretando com eles, então fazendo perguntas para saber o que eles já tinham reconhecido, o vocabulário que eles tinham reconhecido, o que eles tinham dificuldade. Bom, na etapa 5, eles realizaram a pintura da bandeira dos países africanos, então eles receberam a bandeira em branco, e a professora projetou os países, a bandeira dos países, e eles iam pintando de acordo com a bandeira que eles receberam. E depois nós montamos esse mural na escola mesmo. Bom, aqui são 2 folhas de atividades que nós utilizamos, que também fez parte da avaliação final deles durante o terceiro bimestre. A primeira atividade é bem parecida com o exercício que nós fizemos, então eles tinham que aqui desenhar um elemento, um símbolo do povo Ashanti, não necessariamente sobre o vídeo que nós assistimos, mas sobre o que nós aprendemos até aquele momento, e depois escrever, diferente do outro do exercício inicial, escrever 2 frases em inglês sobre o povo Ashanti ou sobre o seu desenho também sobre o povo Ashanti. A segunda folha foi em relação ao livro que nós trabalhamos e a autora Chimamanda, que é uma autora nigeriana. Então, a primeira parte ali era sobre a vida da autora, da Chimamanda, e a segunda parte, a interpretação sobre o livro Mama's Sleeping Scarf. Bom, os alunos também receberam a visita do aluno de programa de mestrado da UERJ e também puderam assistir ao aluno do programa de mestrado da UERJ, compartilhando as suas questões. Bom, em termos de resultados e discussões,
Desenvolvimento da escuta, leitura, vocabulário, estruturas gramaticais e escrita em inglês. Então, eu através das minhas observações, eu esqueci de mencionar, mas todas essas reflexões eu registrei em um diário de bordo durante o desenvolvimento do projeto. Então, eu pude notar, de fato, um desenvolvimento da escuta, da leitura, do vocabulário, das estruturas gramaticais e escrita em inglês. Engajamento e participação ativa dos alunos. As turmas, no modo geral, foram bem participativas. Inclusive, eu destaco aqui que, durante o desenvolvimento do projeto, um aluno específico do terceiro ano que se mostrava bem resistente às atividades das aulas de inglês, em alguns momentos, ele participou bastante e foi até que bem engajado durante as atividades desenvolvidas no programa. O despertamento da curiosidade sobre as figuras importantes e países que apresentam origem africana. Então, aqui, como eu mencionei durante a apresentação do quarto ano, tinha um jogador Hakimi num dos slides que uma das bolsistas colocou, e os alunos ficaram muito surpresos pelo fato do Hakimi ter origem africana, porque o Hakimi ele nasceu na Espanha, mas os pais dele são marroquinos, então ele apresenta uma origem africana. E mais aí, além do fato deles ficarem surpresos com o Hakimi apresentar uma origem africana, os alunos ficaram surpresos pelo fato do Marrocos estar localizado no continente africano. Aqui eu botei o contato com a literatura nigeriana e questionamento sobre o acesso a autores de origem africana. Bom, eu coloquei isso porque durante a apresentação do livro, Mama Sleeping Scarf, um aluno reparou que o livro tinha poucos likes. A gente sabe que a Chimamanda é uma autora muito reconhecida, mas para essa geração os likes representam alguma coisa, e eu senti que ele se questionou em algum momento ali, e ele até falou em voz alta, professora, mas o vídeo tem poucos likes, e aí eu lembro que a professora perguntou para ele, por que você acha que isso acontece? E aí ele ficou bem reflexivo. Bom, nas considerações finais, eu trouxe a questão do desenvolvimento linguístico-cultural e o combate aos estereótipos. Então, a gente consegue perceber que, para além do desenvolvimento das questões gramaticais, linguísticas em inglês, os alunos foram capazes de combater ideias de senso comum, que generalizam o continente africano, através do reconhecimento da variedade linguística, geográfica e cultural dos países africanos. Quando a gente pensa a língua inglesa também, o viés decolonial da língua inglesa enquanto língua franca, a gente também consegue perceber o quanto isso é relevante para a formação ética e cidadã dos alunos, à medida que os alunos entendem que a língua, além das narrativas que são só europeias ou só norte-americanas, mas eles reconhecem e valorizam a diversidade cultural. Aqui, eu trago a questão da docência crítica, porque fica evidente a necessidade de uma docência crítica ao ensinar inglês, uma vez que, ao adotar essa visão, o professor exercita também no aluno o pensamento crítico em relação no geral. Bom, aqui eu trago as minhas referências, os meus agradecimentos. E muito obrigada. Bonito trabalho, parabéns, Maria Eduarda. Muito obrigada. Lindo trabalho mesmo. Muito obrigada, Maria Eduarda, por ter apresentado. A gente tem tempo para perguntas para Maria Eduarda. Alguém gostaria de começar? Eu quero. A Simone até já estava conversando aqui nos bastidores, né, trabalho legal, do quanto o programa PIBID é interessante, né? Aqui em São Paulo tem pouca gente que aderiu ao programa. O último governo também dificultou bastante o acesso enfim, ao programa, né? Então a gente queria perguntar para você como é que foi participar do PIBID, como é que você acha que, se você gostou, como é que foi isso daí, como é que você acha que o programa contribuiu para a tua formação como professora, ou bem contribuindo, né? Enfim. Olha, eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu realmente gosto bastante, assim, mudou a minha visão em relação à educação. Eu entrei na Faculdade de Letras pensando em trabalhar com tradução, e até hoje acho um caminho muito relevante, mas quando eu entrei para o PIBID, pude estar na sala de aula e pude observar as questões, assim, que eu pensava de maneira teórica e eu pude ver na prática, mudou, assim, algo dentro de mim, de fato. Então, eu considerei muito a educação depois do PIBID.
Então, eu sou... A professora Rosane, que está aqui me assistindo, inclusive, ela auxilia a gente em todos os aspectos, no sentido de como lidar, porque nós também temos desafios dentro da sala de aula, isso é inevitável, mas é muito interessante, eu gosto bastante do programa. E obrigada pela pergunta. Obrigado você pela resposta, que isso. Mais alguma pergunta? Ah, a Silvia. Pode falar, Silvia. Ai, caramba, cara. Desculpa, gente, não estou me achando. Ô, Maria Eduarda, que lindo trabalho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você percebeu o impacto desse trabalho de vocês lá na escola, para os outros professores? Porque é um debate que está sendo criado, né? Como é que você... Assim, a gente acabou não tendo tanta oportunidade de compartilhar com os outros professores, porque essas apresentações e essas atividades foram desenvolvidas na sala de aula mesmo, não foi algo aberto. Mas eu acredito que o impacto vai ser sentido pelos próprios alunos nas outras aulas, entendeu? Então, eu acho que, baseado no que eles aprenderam, eles vão ser capazes de compartilhar isso com os próprios professores, que é algo que acontece comumente nas aulas. Os alunos trazem assuntos, vivências e experienciadas por eles para a sala de aula. Então, acredito que isso possa partir dos próprios alunos, esse compartilhamento do que eles aprenderam de fato. Então, só para complementar o que a Eduarda está falando, como elas ainda não participam dos conselhos de classe e tudo mais, né? O que a gente percebe é exatamente um pouco do que ela falou. Eles usam o que eles aprenderam nas outras disciplinas, porque o colégio inteiro estava envolvido no projeto sobre a África, falando de um país ou de uma referência cultural. Então, eles usavam o que eles aprendiam e, às vezes, usavam as palavras em inglês para se referir ao que eles estavam vendo em língua portuguesa, em geografia, né, o que eles estivessem aprendendo no momento. Então, assim, foi um projeto muito gratificante, né? Coloquei aqui que eu não sei como viver sem elas, por isso mesmo, gente, assim, sem essas meninas, sem o PIBID atuando na escola, hoje é muito complicado a gente ter uma turma, por exemplo, no quinto ano hoje tem 36 alunos, com a atenção que elas podem dar enquanto estão na aula e quantas coisas elas também podem observar dos alunos que eu sozinha não observaria. Então, assim, é um projeto que eu louvo o tempo todo, e a gente tem a sorte de ter 8 meninas como a Maria Eduarda. Imagina como eu sou privilegiada, gente. Eu tenho 8 meninas feito Maria Eduarda. Então, assim, é muito legal. Assim, eu super me emociono com o trabalho dela apresentando, porque é isso mesmo, tem um impacto na escola inteira, sabe? Com os alunos, com os nossos colegas docentes, com a própria direção. Então, assim, é um trabalho muito legal. Acho que os alunos gostaram também de participar. E ela apresentando acaba ampliando o impacto para a gente também, né? Isso. É o que a gente quer, né, Duda? Exatamente. Cléria, pode fazer essa pergunta. Bom, parabéns, Maria Eduarda, pelo trabalho muito bacana, maravilhoso. Eu organizei, antes da pandemia, um grupo para fazer um trabalho voluntário na África do Sul, né? Legal. Sim, mas a minha pergunta é sobre estereótipos e família. Por exemplo, assim, naquela época, teve um grupo que, nossa, uau, vamos lá, vamos fazer e acontecer, mas também teve outras pessoas que, puxa, mas é só pobreza, sabe? Esses estereótipos. Então, como que foi a aceitação das famílias dessas crianças? Isso trouxe um impacto dentro das casas deles? Olha, essa pergunta eu realmente não
consigo te responder com tanta propriedade, porque eu acabo, como a Rosane mencionou, eu acabo não tendo contato com os conselhos de classe, que geralmente essas questões são compartilhadas nos conselhos. Mas, assim, pelo que eu vejo, eles vêm com discursos pré-definidos, sim, e eu acredito que parta, de fato, da questão familiar. Então, questões como você mencionou sobre a questão da pobreza, eu lembro que isso foi mencionado em alguma instância, de algo tipo, uau, eles têm prédios. Eu lembro de alguns registros assim. E ao longo das aulas eles foram mudando esse discurso através da medida que eles conheciam, porque uma coisa é você passar um discurso que é passado por você, que é passado para você enquanto figuras de importância como seus pais. E outra coisa é você, de fato, ter acesso ao conhecimento e perceber que não era aquilo que você achava ou que seus pais achavam. Então, eu acho que é interessante trabalhar a questão do continente africano, justamente porque esses alunos vão levar para casa o discurso diferente, o discurso do conhecimento, o discurso da verdade, e não o discurso do senso comum, como até os próprios pais podem ter tido contato com esse tipo de narrativa. Então, eu acho que o impacto no quesito familiar seria justamente isso. O aluno tendo acesso à educação, tendo acesso ao conhecimento e levando esse conhecimento para casa. Que bacana. Muito obrigada pela sua resposta. Obrigada pela pergunta. Muito obrigada, Maria Eduarda, novamente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, foi incrível o seu trabalho. Agora teremos o grupo do Marcos, Multitech Link, certo? Certo assim, não é o grupo. Era você, né? É porque, então... É que aqui está escrito grupo de compartilhando a tela já. Tá, já quanto tempo eu tenho? 45 minutos? 3 horas. Ah, tá bom. Não, falando sério, até 15? Você tem 15 minutos. Tá joia. Seguinte, a gente estava com esse slot, né? E aí a Simone pediu para apresentar tudo mais, e a gente colocou, coloca do seu grupo de estudos e tudo mais. Eu coloquei, só que daí pensando bem, eu mudei um pouquinho. Então eu não vou falar sobre Multitech Lean, tá? Sobre o grupo de estudos propriamente ditos, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu tinha preparado os slides em inglês, então acho que eu vou fazer um translanguage um pouquinho, até como o tempo é curto, e apesar dos slides estarem em inglês, tá? Eu quero falar um pouquinho, primeiro dar os créditos, né, que tanto o Gustavo quanto a Luísa, quanto a Clara, o Gustavo e a Luísa estão aqui, mas a Clara não tá, eles começaram a fazer, a gente fez essa apresentação, eles produziram essa apresentação ontem, quando a gente fez presencialmente na faculdade, e eu peguei um pedacinho dela, né, uma derivação dela para conversar com vocês. E apesar de estar falando sobre a inteligência artificial, no final aí eu faço o link com o eixo do ensino, que é o eixo no qual nós estamos aqui, né? Então eu não estou todo perdido, não. Depois eu eu tento me localizar e localizar vocês, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre a questão da inteligência artificial generativa como um agente mediacional, que é um conceito que vem sendo desenvolvido por alguns autores lá na Califórnia e que eu acho que ele é super importante. E como a gente tem falado desde o começo aqui da jornada, geralmente falando com professores e como é que a inteligência artificial pode ou não prejudicar, ou pode ou não ajudar nós como professores em sala de aula, eu resolvi trazer isso daqui para o eixo do ensino, porque eu acho que não é só em sala de aula para os professores que isso tem implicações, mas também com os nossos alunos, certo? Com isso em mente, o que eu queria convidar aqui para vocês fazerem nesses poucos minutos é uma breve reflexão baseado num texto que foi escrito, na verdade a versão que eu tenho é um preprint, né, que não foi ainda publicado em periódico, de um ensaio chamado Generative AI as a Mediational Agent, Rethinking Learning in Social Cultural Theory, que foi escrito pela Tamara Tate, Daniel Ritchie e Mark Washauer, que é um professor lá da faculdade da University of California em Irvine,
né? E uma coisa que eu sempre gostei no trabalho, eu conheço o trabalho do Warshauer, tive oportunidade de conhecê-lo quando ele veio para o Brasil, até um convite de uma organização que eu trabalhava, fazer palestras aqui, porque ele tem uma base vigotskiana, que é uma base com a qual eu concordo. Então, quando ele fala de aprendizagem, fala de teorias de aprendizagem e tudo mais, ele fala sobre uma perspectiva vigotskiana. Então, quando eu vi esse texto, eu falei, ops, deixa eu ver como é que é, esse é um texto bacana. E eu gostei bastante, tanto que a gente conversou um pouco sobre ele ontem, com quem estava presente na nossa sessão presencial, e eu queria pegar um pedacinho para trabalhar com vocês aqui, né? Que é exatamente o pedaço mais relacionado ao conceito, né? A definição do conceito de agente mediacional. Mediational agent. E aqui tem o slide no qual eles trazem a definição do conceito. O que é esse mediational agent, tá? E aqui a página 1, tá a página 1 porque o PDF que eu tenho, como ele não foi publicado, ele não tem páginas ainda. Então, é a página 1 do PDF que eu tenho. Quando ele for publicado, aí obviamente esse dado vai ser alterado na referência. Mas enfim, eles definem o mediational agent como a class of systems that not only mediate action, but also participate in interaction by generating contingent responsive contributions. Ou seja, nessa definição, uma coisa que eu acho muito bacana é que ele faz a distinção e ele quebra um pouquinho alguns conceitos, né, que estão relacionados à teoria vigotskiana, né? Então, em que sentido que tem essa distinção? Porque eles fazem a traditional social cultural theory relies on a clear distinction between mediational means, which are tools and signs used to perform actions, and social interaction, the social source of higher mental function. Então, a teoria vigotskiana ela trabalha muito baseada nesses dois princípios. Por um lado, ela diz que a gente aprende por meio da interação, né? E essa interação, né, por meio e constituindo a interação. Então, essa interação, ela é a fonte do nosso pensamento, da higher mental functioning. Então, nosso desenvolvimento mental, nosso desenvolvimento cognitivo, ele depende se dá primordialmente por meio da interação. Mas não só a interação também que se baseia na linguagem. E a linguagem, segundo a teoria vigotskiana, ela é uma ferramenta simbólica que ajuda a gente a performar, a executar, a fazer as ações com as quais nas quais a gente está envolvido. Essas ações, obviamente, podem ser ações mais tácteis, ou criança, quando brinca, por exemplo, ela organiza o pensamento dela e ela organiza a brincadeira dela por meio da fala, né? A gente chama de fala interna, tudo mais. Então você vê criança brincando, às vezes ela está falando sozinha, né? Agora eu vou colocar o carrinho no meio da sala, daí vai lá, e isso daí é tudo o que o Vygotsky diz que é a fala organizando a ação social da gente. E isso depois que a gente cresce, vai, enfim, fica mais adulto, vamos dizer assim, a gente continua muitas vezes fazendo isso. Muitas vezes eu estou dando aulas e eu me pego falando sozinho, falando, agora eu vou compartilhar a minha tela, né? Quase como uma criança falando do carrinho no meio da mesa. Então, primeiro ele parte dessa distinção, né, na definição do conceito, e ele meio que eles questionam um pouquinho isso, né, porque esse mediational agent, ele fala que não é, muita gente fala que quando a gente tem a inteligência artificial como uma ferramenta, né, e a gente tem questionado um pouquinho essa questão da ferramenta, porque a inteligência artificial, eu vou mudar para o inglês. It collapses the distinction, okay, between social interaction and mediational means, because artificial intelligence perform both roles simultaneously. It acts as a tool, okay, by structuring action, but it also generates contingent and non-scriptive and responsive contributions that shape interaction in real time.
Ou seja, ela não é só uma tool, ela não é só uma ferramenta, porque essa ferramenta, ela conversa com a gente, ela interage com a gente. E nessa interação, ela também constitui as nossas ações. Então não é só uma faca que você pega para cortar uma coisa, é uma faca que te dá algum tipo de retorno e que altera a forma como você vai usar essa faca, entre aspas. Então, ela é mais do que uma simples ferramenta, ela é algo híbrido, que também constitui a nossa interação e altera o curso da nossa interação. Então, nesse sentido, alguém poderia falar, então é um parceiro, né? É um parça, né? Como diria o Neymar, que também está ali para ajudar a gente. Mas aí tem um outro aspecto, ela não é um parceiro também. Né? Ela, obviamente, que a inteligência artificial ela acaba estimulando e simulando uma interação dialógica com a gente. E aqui eu não vou entrar por uma questão do tempo em todas as decorrências disso, né? Técnicas e tudo mais, de algoritmos e tudo mais. Mas, enfim, na simulação dessa interação dialógica que ela tem com a gente, ela não é um social partner, ela não é um par mais desenvolvido ou menos um parceiro, como diria o Vygotsky. Não, porque ela não tem o quê? Ela não tem intentionality e ela não pode ser accountable, ela não tem responsabilidade social e nem nenhum lastro social envolvido nessa interação. Né? Então, isso é um fator importante. Por que a inteligência artificial, por que o ChatGPT não é um amiguinho meu? Porque ele não é uma pessoa. Ele não tem responsabilidade em cima daquilo que ele produz. Quem é responsável quando você usa a inteligência artificial, e a Isabela falou isso hoje de manhã, somos nós. Né? Então, essa intencionalidade e essa accountability pelo que é produzido por uma inteligência artificial é nossa. Se, inclusive em relação a questões éticas e questões, por exemplo, de preconceito, então se você usa um texto de inteligência artificial no qual certamente vai ter preconceito, vai ter alguns vieses aí que não são muito legais, quem é responsável não é a inteligência artificial, é você que utilizou esse discurso. Por isso que é super importante e por isso que eu achei legal trazer isso daqui para cá. Porque o AI as a mediational agent, ele por um lado, support users not only by providing access to knowledge, but by actively responding, interacting, and influencing the learning process in real time. Mas, como eu disse, ele não pode, como a gente está chamando a AI de mediational agent, quem tem que estar no comando somos nós, né? Quem tem que estar direcionando somos nós. E aí o texto ele traz uma coisa que é legal, apesar de ser um pouco diretiva, que eu acho que é interessante a gente pensar e trazer para a nossa prática diária, né? Que é the 5 human first AI habits, ou seja, eles defendem que AI precisa estar depois dos humanos, os humanos que precisam estar no controle. E aí eu pedi para a AI criar essa ilustração, né, na qual o humano é que está direcionando e está controlando aí a inteligência artificial. Como é que eles fazem isso? Eles trazem aqui 5 hábitos. Eu não gosto muito da palavra hábito, porque remete muito ao behaviorismo, mas eu mantive o termo que eles usaram para que a gente possa ter essas atitudes, eu acho melhor dizendo, para não cair em fria, né? Para não quebrar muito a cara. Que é, primeiro, primacy of human cognition. Think first. Now, before asking AI for help, learners should first think of their own ideas, questions, or solutions. The struggle of thinking things through is an important part in real learning. This also prevents students from simply following AI's first answer without thinking critically. Ou seja, pensa primeiro, tenha dúvidas primeiro. É a partir da dúvida que a gente aprende, é a partir da dúvida que a gente se sente instigado a ir atrás de uma resposta, a ir atrás de uma solução. O segundo, ele falou de
purposeful engagement, and ask and improve. So learners should not just accept whatever AI gives them. Instead, they should guide the conversation by asking clear questions, giving instructions, improving prompts, and checking the answers carefully. Que é o que o pessoal tem falado muito em relação a um olhar crítico, né? Um olhar crítico e desconfiado. Será que isso daí é verdade? Será que isso daqui tá adequado? Né? Vamos lá, vamos atrás disso daí. A terceira seria supervisory agency, take charge. That even when AI helps a lot, the human user is still responsible for the final work. So learners must decide what to keep, what to change, and what to reject, while also taking responsibility for any mistakes or ethical problems. Isso é fundamental, porque outro dia, por exemplo, eu pedi uma imagem de uma cena cotidiana e só tinha brancos na imagem. Aí eu questionei a AI, falei, mas onde estão os negros na imagem? E aí a resposta que foi uma segunda ilustração na qual os negros estavam como garis, assaltantes ou pessoas que representavam algum risco naquela cena cotidiana. Né? Então, isso é um problema, isso é uma coisa que se você não está taking charge, você acaba usando uma imagem dela e isso é altamente problemático. Né? A quarta, epistemic vigilance, check your facts. AI can sound very convincing when it's wrong. Learners need to verify information, look for bias, and compare AI answers with reliable sources instead of trusting the AI automatically. Não sei quanto tempo eu tenho, tá, gente? Só me dá um toque. Põe no chat, por favor. Então, essa questão do checar os fatos é muito interessante, porque como a gente viu hoje de manhã, dá para usar, por exemplo, às vezes você não tem a ideia de que quem está falando de AI sob uma perspectiva X. A gente muitas vezes não tem tanto acesso ou muito tempo para ir atrás, então pergunta, me dá 15 fontes de periódicos legais, ou seja, bons, né, peer review e tudo mais, que tratem da inteligência artificial sob essa perspectiva. Dessas 15 fontes, se vocês forem atrás de cada uma delas, vocês vão perceber que pelo menos 40, 50% não existe, foi inventado, é de outra coisa. Mas, de repente, se tiver 2 ou 3 que existem, você já consegue se virar e ir atrás. Então, essa checagem sempre precisa ser feita com bastante cuidado e com algum tempo, porque, caso contrário, você acaba usando fontes que não existem e tudo mais. É um estudo que eu estava lendo outro dia, no qual vários professores, né, de universidades americanas, hoje em dia gastam muito tempo porque eles estão precisando checar cada uma das fontes de fato que estão sendo trazidas pelos alunos deles nas suas teses e dissertações, porque muitas delas não existem. Gustavo mesmo ontem estava contando que na preparação do trabalho que a gente apresentou ontem do grupo de estudos, o ChatGPT falou do Vygotsky como se ele tivesse dito alguma coisa em 1974, como uma figura viva, sabendo que o Vygotsky morreu na década de 30, né? Então, esse tipo de coisa a gente precisa falar para AI, falar, ei, tá me achando com cara do quê, né? E aí fazer as devidas correções e atualizações aí no processo, né? Às vezes isso acaba tomando mais tempo do que se você fosse efetivamente fazer o trabalho. Então, inclusive, essa decisão vocês precisam considerar. O que é mais rápido, né? Ontem eu pedi uma imagem para colocar aqui, que, estava demorando tanto, que não, eu prefiro eu mesmo fazer a imagem, o slide, eu mesmo. É mais rápido. Sabe quando você acha que é mais rápido você fazer uma coisa do que tentar lembrar daquilo que você fez? Mesma coisa acontece com a inteligência artificial. E por fim, reflective self-regulation, reflect and learn. Learners should pay attention to whether AI is actually helping them to learn or simply helping them avoid thinking. E assim, pensar, né, não é uma coisa tão simples.
né? Então, se você começa a levar tudo para AI, fala assim, decide isso para mim, daqui a pouco você está falando, decide o que eu vou comer hoje, decide o que eu vou vestir, decide se eu vou pintar o meu cabelo ou deixar meu cabelo branquinho, né? Porque, sabe, é cômodo. Agora, isso tem um prejuízo enorme, né? Então, esses 5 pontos são pontos que eles trouxeram, que eu trouxe aqui para conversar com vocês. E aí eles até trazem esse gráfico aqui, que eu achei interessante, porque pensando numa apresentação de 15 minutos, é uma coisa para levar, assim, rapidinho, né? Então, Human First AI, né? Tendo o controle, humano no controle das coisas, né? Think first, generate goals and your own ideas. Ask and then iterate. Prompt with purpose and refine. Take charge. Decide what to use and own it. Check your facts. Verify accuracy and interrogate for bias. Reflect and learn. Determine what worked and improve. E além disso, eu diria sempre assim, informe, né? Como é que você usou AI? Né? Como é que você usou a inteligência artificial no teu processo? Né? Eu não vou gastar o tempo que eu tenho aqui com uma fala, mas aqui, se vocês quiserem tirar uma foto, depois seguir, uma matéria que o Gustavo viu, eu não tinha visto esse dia que eu estava dando aula, saiu no dia que eles estavam preparando, essa matéria no Jornal Nacional, sobre o MEC, e como é que o MEC está regulando e está trazendo e trazendo uma consulta pública sobre o uso da inteligência artificial na educação. Né? Então, é uma matéria rápida, obviamente, Jornal Nacional, não é aquela profundidade toda, mas ela dá acesso, a partir daí você tem acesso, inclusive, à informação da consulta pública. Então, vocês podem, caso tenham interesse, em assistir e até participar da consulta pública, porque vocês precisam ter voz. Nós precisamos opinar, a gente que está em sala de aula, a gente está estudando, a gente que é profissional das letras, a gente precisa ter voz ativa em relação a essas questões de inteligência artificial e aproveitar esses espaços que são colocados, né, até na definição de políticas públicas, é importante para a gente participar e ser ouvido e, enfim, pelo menos falar o que a gente quer. Tá joia? Queria agradecer e queria deixar aqui, essa é uma discussão que normalmente a gente tem no nosso grupo de estudos, que é o Multitech Lean, que é um grupo de estudos meu aqui, e que está também com alunos aqui da Faculdade de Cultura Inglesa, professores da rede pública e tudo mais. Quem tiver interesse, aqui tem um QR Code que dá acesso ao site do Multitech Lean. Tá? Então, se vocês tiverem interesse, tendo conhecido o site, podem escrever para mim nesse e-mail, que eu terei o maior prazer de tê-los também no grupo de estudo, tá joia? E por que eu digo que isso tem a ver com ensino também? Tem a ver com ensino também porque muitas vezes a gente precisa ensinar os alunos a fazer isso. Isso faz parte da nossa rotina de educador, falar para os alunos, não dá só para ficar copiando e colando, a gente precisa ter mais ação em cima disso. E quando a gente faz essa atividade com os alunos, né, a gente pega e ensina eles também que isso também é importante. Tá? Eu não vou tentar converter ninguém, porque eu não sou pastor, mas assim, geralmente quem começa a dar aula adora, né? E como tradutores geralmente também dão aulas e professores eventualmente também fazem tradução, eu acho que isso é importante para a gente, como aluno, como professor, como tradutor, isso é importante para a gente ter essa atitude como cidadão, tá bom? Muito obrigado, estou absolutamente aberto a qualquer tipo de pergunta. Agradeço a Luísa e o Gustavo que devem estar por aí ainda, porque eles também participaram dessa apresentação. Obrigado, gente. Muito obrigada, Marcos, pela sua apresentação e pela sua presença hoje. A gente tem tempo para algumas perguntas, se alguém tiver. Silvia, pode fazer essa pergunta. Oi, Marcos. Ai, caramba, você deixa a gente com a cabeça fervendo, cheio de questões. Bom, dentre as tantas, porque o que você levanta é muito importante, né? Isso da questão do controle sobre o uso da inteligência artificial. Eu queria te perguntar uma coisa, Marco. Quando você
não sei se a gente pode falar em base de dados, mas, né, nesse conjunto de informação que a IA acessa ao perguntarmos, como que a gente tem alguma coisa que diga assim, porque eu tenho um certo medo que aquela informação que esteja lá seja meio absolutizada, mesmo que a gente a questione, porque ela tem parâmetros. Por exemplo, você mencionou uma questão da imagem, e veio uma imagem extremamente preconceituosa. Então, quer dizer, dentro dessa informação acumulada ali, ela já apresenta limitações, né? Como você mesmo levantou ali, que a gente precisa intervir para não se deixar entrar nesse preconceito, não ter um controle sobre a informação, sobre o que é falso, sobre o que não é. Os vários exemplos que você deu, que a gente precisa estar atento, só que a gente vive eu não sei nem como te perguntar, mas assim, é uma aflição que eu tenho, tipo, a gente vive um excesso de informação que parece que o nosso senso crítico tem que ser exponenciado a 1000, né? Dentro de uma base que a gente não tem controle. Eu não sei se é isso, eu estou com uma ideia errada ou não, mas é uma base que patina, que é movediça, né? Uhum. Pelo preconceito, hoje a gente discutiu um monte de coisas sobre a perspectiva decolonial, quer dizer, até que ponto, dentro dessa base, a gente não tem o olhar latino-americano, não tem o olhar asiático, só tem a produção do norte global. Eu não sei, eu só estou te perguntando, porque Então, eu estou passeando, né? Assim, primeiro, eu não sei se eu chamo o que tem lá dentro de informação. O que tem lá dentro são dados. São palavras, enfim, o que a IA faz é juntar num exercício algoritmo de predição, juntar essas palavras que estão lá, esses dados que estão lá, de forma que eles de alguma forma respondam aqueles prompts que são lançados para ela. Né? E se são palavras, o que está lá, na verdade, eu até coloquei hoje de manhã quando a Isabela estava falando, são coisas que já aconteceram. Né? Então, o Limário, que é um professor lá da USP, que é colega nosso, né, do Programa Nacional de Letramentos, ele fala que ele está trabalhando bastante com esse conceito de inteligência ancestral, né? Ou seja, o que está lá não é novo, o que está lá já foi velho, já foi. E o que está lá é o que a gente coloca, né? E o que a gente coloca lá tem todos os viéses da sociedade. A sociedade é racista? Tá lá o racismo. A sociedade é sexista? Tá lá. Então, tudo que a gente tem de podre na sociedade, você sabe que não são poucas coisas, tá lá. Então, quando a gente, da mesma forma que você regula com quem você tem amizade, com quem você conversa, com quem você interage, você tem que ter o mesmo tipo de regulação com o que vem da inteligência artificial. Porque às vezes você escolhe não conversar com tal pessoa porque ela tem uma posição muito assim, mas quando você pega coisas da IA, vem coisas que aquela pessoa diria, entendeu? Então, é o exercício que a gente tem de manutenção da nossa saúde mental, né? E de escolha de qual briga a gente quer, de qual interação a gente quer ter. Você interage com a máquina. Você está no controle, então se você não gosta daquela interação, você elimina, fala, eu não quero essa. Eu quero que você me responda. E aí você pode direcionar um pouquinho a conversa para onde você quer, né? Então, se você quer uma resposta, quero uma resposta como melhorar a educação no Brasil. Eu quero essa resposta como se você fosse o Paulo Freire, né? Uma pessoa progressista, uma pessoa de esquerda, uma pessoa que entende o papel do estudante no processo e tudo mais. Essa resposta vai vir diferente, né? Se você perguntasse, por exemplo, do Olavo de Carvalho, responda como se fosse o Olavo de Carvalho. Então, você meio que direciona também um pouquinho que tipo de resposta você vai querer. Sempre desconfiando dessa resposta. Será que o Paulo Freire diria isso mesmo? Né? Aí a melhor forma de você verificar isso é você pegar aí até o livro do Paulo Freire e ler Pedagogia da Autonomia, do Oprimido, né? Escola, e por aí vai. Porque daí você vai ler Paulo Freire. Você não vai ler alguém falando sobre Paulo Freire. Né? E a gente sabe que tem muita gente que fala de Paulo Freire que nunca abriu uma página dele. Então, não sei se eu te respondi, mas eu acho que esses daí são alguns dos pensamentos que devem passar pela nossa cabeça na medida em que a gente usa ou não IA.
A gente pode, por exemplo, como a Laura, se recusar. Falar, não, I choose not to. E it's okay. Entendeu? Fala, Lê, abre o microfone, vai. Eu posso ler para você, Ah, obrigado. Marcos. Prof, estava interagindo com a IA e quando pedi uma imagem, e também me foi trazida uma imagem em que somente havia brancos, loiros como ponto de partida. Questionei e a própria IA me disse que o que ela trouxe foi o que o ser humano considera basal. Se eu quisesse outro viés, eu deveria especificar. Por que devo direcionar quando devo direcionar? Por que devo direcionar quando devo direcionar quando quero algo mais diverso? E o status quo seria o branco loiro. Então, eu acho que passa pela aquela questão da decolonialidade. A decolonialidade, o preconceito, os conceitos, as convenções, elas existem, né? Tanto existem que, né, a gente vê todo dia, né? Agora, se você percebe que ela existe, né, você tem a opção de fazer alguma coisa a respeito ou não fazer nada. Né? Então, se você está incomodado que a IA, por exemplo, só traz sei lá, imagens com brancos, você pede, fala assim, olha, eu quero imagens com negros, né? Porque quando você pede isso e quando você coloca isso para lá, você também está alimentando essa máquina de que, olha, tem pessoas que também querem imagens com negros. Negros também são importantes de aparecer nas imagens. E eu estou trazendo aqui negros como, enfim, só como um exemplo, né? Porque às vezes é mais perceptível você ver a cor da pele, e eu não estou falando de raça, tá? Estou falando de cor da pele, porque raça é um conceito que não existe. O que foi criado para, enfim, para justificar algumas coisas. Então, porque cor da pele é uma coisa que você percebe. Agora, se você pega, por exemplo, quer uma imagem com 5 rapazes, se vier só musculosão, aquela coisa toda machista e tal, você pode falar, pô, não existe homossexual, não existe gay, não existe pessoas trans. Então, essas questões você vai receber da IA. Agora, você tem que jogar de volta, e você tem que chutar a canela dela. Fala, meu, né? Tá bom? Então eu acho que é um pouco por aí. E aí passa por aquele processo da tríade decolonial que a Ana Paula trouxe ontem à noite, que é interrogar, né? E até interromper. Que passa pela interrogação, passa pela identificação, pela interrogação e pela interrupção. Se você identifica que tem um aspecto que é complicado lá, decolonial, lá, da decolonialidade, vamos questionar, vamos interromper aquilo. Né? Isso está na nossa mão. Por isso que eu quis trazer essa pequena reflexão rápida com vocês, para mostrar que a gente pode sim alterar esses resultados que vêm da inteligência artificial, né? Não adianta a gente também só ficar descendo a lenha, a gente também pode melhorar isso daí para o nosso próprio bem, né? Porque lembra que vocês que são responsáveis. Então, quando, por exemplo, eu usei aquela imagem do cara ali, veio a imagem de um branco, ali eu não achei que havia um problema ali, né? Poderia ter questionado, falou, olha, me traz um oriental, me traz uma pessoa negra, me traga um africano. Isso é um problema. Ali aquela ontem não me incomodou. Agora, aquela que eu pedi de uma cena cotidiana do dia da rua, e que o negro estava vendendo bala, né? O outro estava limpando, sabe quando limpa o para-brisa do carro, e o outro é o que estava de bicicleta e ia assaltar a mulher, aí eu achei ofensivo, achei que não dá. Não dá para a gente trabalhar com uma imagem assim impunemente, principalmente no papel da educação, né? Então você tem que puxar, né? Se eu peço uma imagem de um gaúcho e vê um cara de bigodão com bombacha tomando chimarrão em cima de um cavalo, eu falo assim, é esse o preconceito, é esse o estereótipo do gaúcho que tu tens? Né? A Clélia é gaúcha. Fala capaz, barbaridade, trilegal, né? Acho que tem que. Então, esses questionamentos, eles têm que. E isso faz parte do processo de formação de um professor, faz parte do processo de formação de um tradutor, porque isso tem a ver com linguagem. E linguagem é aquilo com o qual a gente trabalha.
né? Seja para traduzir, na qual a gente seleciona o termo que a gente vai usar numa determinada tradução, e esse termo vai ter uma ideologia, vai ter conceitos, vai ter uma simbologia ali junto, seja no que a gente ensina, né? Desde da seleção dos corpos, né, que produzem os textos e os conhecimentos com os quais a gente trabalha, até os conceitos que estão ali no meio. Né? Por isso que eu trouxe isso para o ensino e não deixei lá não enchi o saco da Simone para me colocar na área de tecnologia. Muito bom, muito obrigada, Marcos. Eu acho que alguém tem mais alguma pergunta? Podemos já finalizar.